Estudando a Gênese, um estudo sequencial da obra A Gênese de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, com satisfação estamos mais uma vez juntos aqui para hoje, novamente nos debruçarmos sobre a Gênese e queremos apresentar os nossos convidados, mas antes disso, agradecer ao Carlos Campetti, que compartilha comigo a atividade aqui da mediação do nosso estudo, e queremos apresentar a nossa convidada, Caroline Maria Fonseca Rocha. Ela é palestrante e divulgadora da doutrina espírita, facilitadora de grupos de estudos do Evangelho Redivivo na Federação Espírita Brasileira e no Centro Espírita Sem Fronteiras, onde também colabora no Núcleo Família, Juventude Espírita e Acolhimento Espiritual. E o nosso outro convidado é Antônio Almeida, quarto vice-presidente da União Espírita Paraense. O Antônio, ele é professor de História e palestrante espírita. Ambos sejam muito bem-vindos. Queremos também agradecer os nossos parceiros de transmissão simultânea que nos facultam esse pool, esse estudo em rede que ora levamos a termo. Carlos, contigo. Muito bem, nós saudamos a todos e lembramos que a FEB TV não vende assinatura e, portanto, conta com a sua colaboração para a manutenção de uma equipe de técnicos que permitem que a nossa programação tenha qualidade, seja feita com continuidade. Hoje, mais de 4.000 programas, vídeos estão disponíveis gratuitamente para todos os interessados em acompanhar. E hoje nós daremos continuidade, então, ao estudo de A Gênese, no capítulo 1º, Caráter da Revelação Espírita, nos itens de 32 a 40. Esta é a nossa edição de número 6. Estamos no 6º encontro sobre a Gênese, e nós vamos perguntar para a Caroline, relacionado com o item 32 desse capítulo 1º, como saber da situação do espírito depois da morte e do que depende essa situação do espírito depois da morte. Saudações fraternas a todos os nossos amigos da matéria e amigos espirituais que nos ouvem. Então, vamos juntos para entender o que Kardec coloca e começar a caminhar nesse aspecto da revelação espírita. Essa é uma dúvida que nós temos mesmo, né? Como se encontra, como saber da situação do espírito depois que nós passamos pelo desenlace? E de que depende essa situação? E os espíritos colocam, né, nesse entendimento que a situação depende muito do seu nível moral. O que seria isso? O homem sabe, palavras na Gênese, da felicidade ou da desdita na vida espiritual, a depender do seu grau de adiantamento. Onde? Na sua parte moral. Então, tudo que a gente faz, o comportamento que a gente tem, o pensamento que nós temos, o que nós sentimos e como nós externalizamos isso, vai dizer muito da situação onde nós estaremos se partirmos agora. E para aqueles que estão nos ouvindo, tentando entender por que eles estão passando por aflições, por angústias, por não compreensões, eles precisam também, junto a nós, refletir sobre essa compreensão. Como é que eles estavam antes da desencarnação? Como é que eles estavam no momento que fizeram a transição? E por que eles se encontram dessa forma, felizes ou infelizes? Pela condição moral que deixaram aqui mesmo na Terra quando o corpo ficou e levaram consigo no plano maior. E Kardec complementa dizendo que o sofrimento cessa se nós estamos em uma condição de sofrer no plano espiritual, quando nós nos arrependemos. Então, o arrependimento é uma condição, um requisito, algo muito importante para que aquele sentimento de infelicidade, de aflição, de angústia, de desdita, seja dissipado em nós. E ele finaliza o entendimento dessa questão falando que o doente, assim como o doente na Terra, ele põe termo, ele finaliza o seu sofrimento quando ele quer e aceita a medicação terrena.
E o doente, digamos, da alma, ele vai encerrar o seu ciclo de expiação, de desdita, de sofrimento no desenlace, quando ele se arrepende. Quando ele começa esse processo do arrepender. E aí nós vamos conversar sobre isso ao longo dos outros estudos, das questões da Gênesis, né? Não vou me adiantar, né, Cris e Carlos? Temos muitos capítulos pela frente. É isso, um universo aí de conhecimento pela frente, né? A gente vai tratar na questão 33, Antônio, de uma temática assim, basilar da doutrina espírita, que é a justiça divina. E aí Kardec comenta nesse item 33 como é a justiça explicada pelo Espiritismo em relação ao entendimento das religiões tradicionais. Explica para a gente, Antônio, por favor. Seu áudio, meu amigo. Isso. Agora foi. Estava sem áudio. Ok. A compreensão da justiça divina, ela começa pela nossa compreensão de justiça. Justiça, ela é distributiva e é, ao mesmo tempo, retributiva. Ou seja, ela distribui de acordo com o merecimento de cada um. E ela contempla a pessoa de acordo com a obra da pessoa. Então, nós, inclusive, na justiça humana, de acordo com o avanço da legislação dos estados, busca-se essa relação de compensação e proporcionalidade. A justiça pagã, ou a justiça das chamadas religiões tradicionais, dogmáticas, ela é uma justiça que tem como referência ainda o Deus cruel, o Deus que pune, que nós encontramos na revelação mosaica, por exemplo. Mas Jesus, ele nos veio trazer a concepção que nós identificamos em João, de que Deus é amor. Deus sendo amor, ele nos proporciona sempre a oportunidade do arrependimento e, consequentemente, da reparação. A Caroline falou há pouco que o sofrimento do espírito, ele cessa no momento que o espírito sente efetivamente o arrependimento pelo erro que ele cometeu. A partir do arrependimento, a misericórdia divina proporciona a renovação da oportunidade. E essa renovação de oportunidade, em alguns casos, ela se dá no próprio plano espiritual. Nós podemos lembrar, por exemplo, do André Luiz, no nosso lar, de depois de um período difícil no umbral, em função da condição pela qual ele desencarnou, ele é tido como um suicida involuntário. Mas depois do tempo que ele passa em situação de sofrimento, em zonas inferiores, ele cai em si. E aí vem o arrependimento, que faz com que ele seja acolhido, e a partir de lá ele vai começar um processo de reharmonização, de reequilíbrio e, consequentemente, de renovação de compromissos com as pessoas que ele atingiu. E, muitas vezes, esse processo é na própria vida humana, antes de desencarnarmos. Inclusive, hoje eu lia uma postagem feita pelo Alberto Almeida no Instagram, que é uma frase da Joana de Ângeles. Ela diz que o ser consciente, ele nem se culpa e nem se justifica. Ele busca transformar-se. É uma frase da Joana de Ângeles, né? Então, a justiça divina, ela não nos condena. Ao longo do livro Gênesis, o Kardec vai analisar as situações de céu, de inferno, e vai mostrar para nós que são criações nossas. Nós vivemos no céu ou no inferno de acordo com a nossa situação emocional, de acordo com a nossa situação moral. Então, a doutrina espírita, ela estabelece uma relação de proporcionalidade. Que nós vamos ver, por exemplo, na justiça tradicional que se desenvolveu na Idade Média, o indivíduo, por um delito, ele é condenado ao inferno na eternidade. Enquanto que a concepção que a doutrina espírita nos traz, através da revelação dos espíritos, ela nos diz que a misericórdia divina está sempre disponível para nos acolher. E uma lembrança muito boa disso é a parábola do filho pródigo, né?
que quando ele retorna, ele é acolhido pelo Pai. Então, a questão é nós retornarmos para a harmonia com as leis divinas para que a justiça se cumpra. Ela é incorruptível, ela é inflexível, ela se cumpre, no entanto, ela se cumpre com misericórdia. Tem uma frase do Emmanuel que eu também acho belíssima, que ele diz que quando a justiça procura o devedor e encontra o devedor praticando o bem, a misericórdia determina que a dívida seja adiada indefinidamente. Excelente, muito bem. Nós temos agora, Caroline, os itens 34 e 35. O que explica Allan Kardec sobre a pluralidade das existências? Primeiro, esse ensinamento foi oferecido pelo Cristo? O que Kardec coloca aqui nos 34 e 35, esse ensinamento é cristão? É cristão. E aí nós nos lembramos, Carlos, Antônio, Cris e amigos, de João, né? Passagem do nosso evangelista no capítulo 3, versículo 3, 7, 37. Aquela conversa inesquecível com Nicodemos, onde é se questionado, né? Se a gente pode nascer de novo, se não pode, e Jesus responde a Nicodemos: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, quando Jesus falava em verdade, ele enfatizava que aquilo era uma verdade que ele trouxe dos céus. E Nicodemos questiona, né? A gente não vai entrar no detalhe, mas ele questiona mais uma vez e Jesus continua essa conversa e ele só encerra com a seguinte frase: não te admires de eu te haver, importa vos nascer de novo, a dizer-lhe, ou seja, ele reforça que nós vamos chegar e nascer quantas vezes for necessário. E aí, para nós entendermos essa história da pluralidade das existências, eu fiquei ouvindo Antônio e fiquei pensando como a doutrina espírita nos esclarece com consola. Por quê? Porque ele falou da justiça. E para a gente entender a pluralidade das existências, nós temos que entender essa justiça distributiva e imparcial. Por quê? Porque se Deus é justo, é misericordioso, a justiça dele é distributiva e ela é imparcial. E ela está alinhada com o nosso arrependimento a respeito daquilo que a gente faz. E arrepender, tendo a perspectiva de uma nova oportunidade, reafirma para nós a dita pluralidade das existências. E se nós questionamos, será que existe ou não existe? Kardec mesmo coloca para cada um de nós aqui nessa questão. Como é que a gente explica as ditas anomalias? Como é que nós explicamos as ditas mortes prematuras? Como é que nós explicamos as diferenças de aptidões e habilidades? Como é que nós explicamos que uma criança tão pequenina apresenta vícios? Como é? E aí, a explicação está na pluralidade das existências. E tem um capítulo, especificamente também no Livro dos Espíritos, o capítulo 5, que fala, que considera esse item de forma muito minuciosa. E para encerrar o meu raciocínio, um dos pontos que me chama muito a atenção é que Kardec coloca: se nós questionamos isso tudo e percebemos que não há filosofia alguma na matéria, né? Ciência material que consiga explicar, e o Espiritismo nos explica pela justiça divina, pela lei de causa e efeito, pela imortalidade da alma, pela reencarnação, pelo dogma da reencarnação, a nossa razão diz que sim. Mas se nós escutássemos isso e não tivéssemos resposta para todas essas divergências que a gente percebe no mundo, a nossa razão diria que não. Então, isso é a fé raciocinada. Então, para essas situações que nós não temos explicações na matéria passageira, nós temos uma lei que vai dizer para a gente da imortalidade da alma. Uma lei que vai dizer para a gente que a gente tem a pluralidade das existências. Então, é interessante. E ele completa no item 35, que Carlos colocou, que com essa doutrina que nós temos o dogma da reencarnação, se explica as situações que nós não conseguiríamos explicar com a dita criação da alma no instante do nascimento. Se a alma fosse criada junto com o corpo, na dita doutrina do nada, depois que nós partíssemos, tudo acabou, tudo se finda,
Como é que nós vamos explicar essas anomalias, essas situações que os nossos olhos materiais não conseguem justificar? E aí ele coloca essa perspectiva de solidariedade entre presente, passado e futuro, que a reencarnação traz, ela é o embasamento para a dita pluralidade das existências. Diante daquela outra teoria que diz que quando tudo acaba aqui, nós não somos solidários uns com os outros. Nem os nossos contextos evolutivos são solidários. Nem presente, nem passado e nem futuro são solidários. E nem os laços de afeições que temos serão solidários, porque nós vamos nos apartar por todo sempre daqueles que nós estamos juntos, né? Essa é a teoria do nada, da alma criada no momento do corpo, frente à teoria com o dogma da reencarnação, que alicerce esse processo da pluralidade das existências. Então, é muito importante, se nós estamos estudando o caráter da revelação espírita, que a gente caminhe com segurança nisso, que a gente fale e consiga testemunhar. Por isso que Kardec traz essas questões que só a vida futura pode explicar, não a vida material, né? É isso, a fé raciocinada. Perfeito, Isso. Caroline. Carlos. Entrou uma pergunta Fala, meu amigo. do Everardo, né? Uhum. Isso. Isso, a gente já está fazendo transmissão de pensamento. Vai nessa. Vamos lá. Antônio, entrou uma pergunta aqui do Everardo que é bem em cima do que a gente acabou de ouvir, né, em termos de explicação. Ele não entendeu porque o bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Na verdade, isso está no finalzinho do item, essa explicação de Kardec. Você pode esmiuçar para a gente a explicação para o Everardo também? Antônio. Microfone, Antônio. Meu amigo, isso. Pronto. O bem, retomando, ele está em harmonia com as leis divinas. E o mal, ele representa exatamente o afastamento em relação às leis divinas. No começo desse primeiro capítulo, o Allan Kardec aborda a questão das leis naturais, que nós encontramos desenvolvido também no Livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais. Então, as leis naturais são as leis divinas. E lá na questão 614, o espírito que responde para o Kardec sobre isso, ele diz que os seres humanos só não são felizes porque não vivem em harmonia com as leis naturais. Então, a doutrina espírita, nós estamos tratando desse caráter diferente da doutrina espírita, ela se fundamenta nas leis da natureza. E nós observamos, vamos fazer a citação da terceira lei do Newton, lá na física, né? Toda ação gera uma reação em sentido contrário. Isso é lei da natureza na física, isso é lei da natureza na moral. Então, o objetivo do bem é nos fazer felizes. Na medida que nós fazemos o bem com solidariedade, com fraternidade, nós estamos nos harmonizando com os outros seres que são iguais a nós, né? O Gandhi, quando ele comenta o amor ao próximo, ele dizia que amar o próximo é eu amar todo ser vivo que está acessível a mim. Amar o próximo é amar todo ser vivo que está acessível a mim. E quando eu não faço isso, seja por ação, seja por omissão, eu estou fazendo o mal. Consequentemente, eu estou em situação de desarmonia ou em situação de desajuste com as leis divinas. Então, a doutrina espírita, ela evidencia isso para nós. Quando nós vamos trabalhar, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o caráter da doutrina espírita, ou da revelação espírita, que o Kardec comenta, Moisés, e todos nós conhecemos, né, nem que seja, por exemplo, por filmes, a figura do Moisés realizando os tais dos milagres, né, as pragas do Egito, etc. Até hoje, nós temos cientistas que ficam pesquisando para verificar a viabilidade daqueles eventos, como, por exemplo, abrir o mar para que os hebreus pudessem escapar da perseguição das tropas do faraó.
Aí tem os cientistas que trabalham a viabilidade, tem cientistas que negam a viabilidade. Mas quando chega na doutrina espírita, todos os elementos da doutrina espírita, eles são demonstráveis. Eles são demonstráveis. A Caroline falava, por exemplo, há pouco, a respeito da pluralidade das existências. Gente, pluralidade das existências está presente em todas as culturas. Em todas. Quando entra a teologia dogmática da Igreja na Idade Média, lá no século VI, foi que a Igreja aboliu a reencarnação. Porque a reencarnação está na origem do cristianismo. Então, o que é que nós trabalhamos? A questão do bem e do mal, ela não é uma questão apenas de ética, ela é uma questão de lei. Não é uma questão de moral no sentido de cultura, no sentido de costume. É uma questão de uma moral sustentada naquilo que as leis divinas nos revelam. E, como tal, nós temos ação e consequência. Se eu faço o bem, a consequência do bem é a felicidade. Se eu faço o mal, a consequência do mal é o sofrimento. Isso não é uma punição divina, é o automatismo da lei. Simplesmente isso. Muito bom, Antônio. Excelente, Caroline. Entrou também uma pergunta ainda relacionada com esse tema da Rosilene Barbosa. Ela pergunta: seria possível uma pessoa reencarnar e lembrar de outras vidas? Ou vir na mesma família, né? Às vezes filhos, marido, né? Trocando de papéis? Rosilene, é interessante que nós temos duas obras que embasam a nossa reflexão. Temos o capítulo do amor, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde Leon Denis nos conta que os papéis podem se trocar, a depender das necessidades de reajustes para o nosso espírito. E aí é interessante, é um capítulo que eu recomendo muito a leitura, que tem outras abordagens também desse entendimento do amor. E tem o capítulo que eu gosto muito do Evangelho particularmente, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E que todas as vezes que eu leio o item 11, sobre o esquecimento do passado, eu agradeço a Deus. Por quê? Porque o esquecimento do passado nos torna mais fortes, corajosos e esperançosos. Para recolher os nossos Segismundos no braço, lembrando de Missionários da Luz, por André Luiz, né? Aqueles que nos dilaceraram, nos tiraram a vida, e aprender a amá-los profundamente. Então, o que acontece? A gente pode se lembrar, se a espiritualidade amiga permitir, e isso foi importante para nosso desenvolvimento moral. Pode ser pelo sonho, pelos momentos de emancipação da alma, ou até por alguns flashes que a gente tem, né? Nos momentos onde nós estamos mais acessíveis. Agora, montar esse quebra-cabeça completo de um passado não muito distante não é bênção para nós. Conforme o Evangelho nos coloca, é constrangimento e muitas vezes humilhação, porque a gente não vai conseguir, pelo nosso orgulho e egoísmo, seguir adiante. Então, a gente pode voltar, sim, com pessoas que já conviveram conosco em diferentes títulos. O véu do esquecimento é uma bênção e a gente precisa entender isso com a fé raciocinada. E a gente precisa se lembrar também do Pensamento e Vida, onde Emmanuel coloca nos capítulos Berço e Família, são 2 capítulos, que nós estamos sempre com grupos afins, naquilo que nós já temos de qualidades e naquilo que nós temos de dificuldades morais. E, sobretudo, nas dificuldades, a gente começa a se alfinetar, porque nós somos herdeiros do ontem. E a herança não é só consanguínea, genética, né, ali na matéria, ela é uma herança espiritual. Então, é mais ou menos assim. Se eu não conseguir esclarecer, fique à vontade para perguntar mais tarde. Maravilha, Caroline. Eu gostaria de fazer um desenvolvimento em cima da exposição da Caroline. Normalmente, quando as pessoas chegam no centro espírita e elas ouvem falar de reencarnação, elas têm essa, digamos que, curiosidade. Lembrar do passado. Se eu estou reencarnando, já tive outras vidas, por que eu não me lembro delas? E quando as pessoas chegam com esse tipo de pergunta para mim, eu até em tom de brincadeira, eu digo, olha, é melhor não. Porque a gente pensa que lembrar de vidas passadas é só lembrar da parte boa.
E aí entra o que a Caroline falou. A gente não sabe aquilo que a gente fez, e ainda bem que a gente não sabe, né? Eu até brinco, digo, olha, quando eu chegar no plano espiritual, depois de desencarnar, que vire com esse negócio de vamos lembrar do passado, eu vou dizer, dá para fazer só os melhores momentos, né? Porque, gente, e vem a outra questão, a gente não lembra dos fatos em si, mas nós trazemos em nós a memória moral, a memória psíquica do que aconteceu conosco, do que nós já fizemos, pelos nossos instintos, pelos nossos automatismos. Eu lembro que o Haroldo Dutra tem um vídeo dele no YouTube que ele fala de uma situação que ele viveu junto com o filho. Ele estava levando o filho na escola, aí no trânsito de Belo Horizonte, né, esse trânsito das nossas capitais, o cara deu uma cortada nele, ele se aborreceu e foi atrás do cara. Quando chegou no semáforo, o semáforo fechou, ele encostou o carro do lado do outro, baixou o vidro. Quando ele ia espinafrar o cara, o filho dele atrás disse, pai, o que tu vais fazer? Aí ele disse que na hora que o filho dele fez essa pergunta, ele caiu em si. E aí, olha lá, a nossa impulsividade, os nossos instintos, os nossos automatismos, eles revelam a nossa natureza. Eu não preciso saber quem eu fui, eu sei quem eu sou. E esse quem eu sou é fruto do acúmulo das existências anteriores e aquilo que eu já construí em mim. Então, essa curiosidade ela não é saudável, não. Verdade, Antônio. Vamos focar no quem eu quero ser e deixar para trás quem eu fui, né? O foco é lá para frente. É isso mesmo, meu amigo. Olha, vamos prosseguir aqui. E o assunto, logicamente, tem correlação. No item 36, Antônio, a que consequências leva o entendimento da reencarnação? Eu entendo, e nós, na doutrina espírita, entendemos assim, que conhecer a reencarnação é a gente ter o conhecimento do eu. É ter o conhecimento do eu. Agora, cada um de nós é uma personagem. Então, eu reencarnado como Antônio, a Caroline reencarnada como Caroline, a Cris como Cris, o Carlos como Carlos, e os companheiros estão nos acompanhando. Todos nós somos a persona. Persona, em grego, é máscara, é aparência. Que lá, o mundo grego, eles não tinham as tecnologias de hoje, aí eles representavam o papel com uma máscara na frente do rosto. Então, essa persona é aquilo que nós somos agora. Mas aquilo que nós somos agora é uma construção milenar. Nós não começamos do zero, nós não somos, como dizem alguns filósofos, uma tábula rasa, uma folha em branco, que vai começar a ser impressa a partir dessa existência. E sempre que eu falo isso, eu me lembro o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 9, que o Espírito que comenta a reencarnação, ele diz, espíritas, compreendei neste momento que quando gerais um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir. E no desenvolvimento do comentário ele diz, desde o berço, a criança manifesta as suas boas e más inclinações. A criança a que ele está se referindo é o espírito, desde o berço. Nós que temos filhos, nós sabemos que cada um tem uma característica. As pessoas costumam dizer, mas eu dei a mesma educação. É aí que está o detalhe. A educação ela tem que ser adequada de acordo com a personagem que se apresenta para você. Então, a reencarnação ela é um elemento auxiliar definitivo, porque ela nos permite um projeto de felicidade. Essa que é a questão. Nós fomos criados para a felicidade. E como esse projeto pode se realizar com uma existência? A gente sabe que a vida humana ela é uma vida de dores. Os psicólogos hoje dizem não existe vida sem dor. A mera expectativa de que uma pessoa que a gente ama vai desencarnar, ou nós mesmos, já gera um certo grau de angústia. E como lidar com isso se a gente não compreender essa renovação de corpos para a gente ir aperfeiçoando individualmente e caminhar progressivamente na direção do objetivo, que é o grande objetivo de todos nós, é a felicidade. Como realizá-la com uma existência só? Uma existência só seria horrível para os bons,
porque eles não receberiam recompensa, e seria ótimo para os maus, porque eles não sofreriam nenhuma punição. Muito Cris, bem. só pensei em Pode algo, falar, Carol. Cris e Carlos e Antônio, eu pensei em algo que Kardec colocou nessa questão, tão interessante, que ele fala, ouvindo o Antônio falando dessa felicidade, eu voltei o meu olhar aqui para a última linha da questão, e ele coloca que se a reencarnação traz para a gente, digamos, o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade de direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. E daí eu fiquei pensando, por quê? Porque ela nos coloca em diversas situações materiais, com diversos títulos, em diversas posições, em várias jornadas. E a gente aprende que nós estamos, Caroline, estamos, Antônio, não somos. Somos pai hoje? Não, estamos pai, estamos mãe. E daqui a pouco esses papéis vão girar. Girando, a gente olha para o outro como irmão e não como meu filho, meu marido, meu pai. E aí nasce o sentimento da fraternidade, se eu poderia designar como sentimento. E aí, nesse sentido, a gente começa a ter a igualdade de direitos, porque aquele que me serve hoje, amanhã pode ser servido por mim. E nesse sentido, a gente se encontra mais livre. Por quê? Porque a gente sabe que com esses títulos nós temos a liberdade de agir, que vai ser a pergunta logo mais, eu acredito agora, né? Esse espírito dentro dessa matéria, com essa liberdade de ação. Isso faz para a gente o quê? Faz para a gente um agir com maior responsabilidade, porque daqui a pouco o meu papel muda. E se ele muda, o servo de hoje pode não ser o servo de amanhã. E como é que ficam essas relações como família universal? Eu pensei nisso, Antônio, obrigada por me fazer lembrar com a sua conclusão. Excelente, muito bom. Os dois comentários ótimos. E nós temos vários comentários do nosso público hoje aqui que eu gostaria de destacar. Olha, Eliane Ribas, a Ana Olga está ali na técnica nos ajudando. Boa noite, queridos irmãos. Gratidão e abraço fraterno a toda a equipe que prepara com tanto carinho esses estudos. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolvendo com seu amor. É de Araucária. Muito bem. Aí nós temos, vamos tirar esse, nós temos esse aqui também, de Nair Gomes, comenta assim, olha, a Gênese é um livro maravilhoso, esclarecedor. Tenho que ler e reler para tirar as várias dúvidas. Isso mesmo, gente, não podemos nos acomodar, não. A gente lê a primeira vez, às vezes entende muito pouco. Na segunda a gente já entende melhor. Participando de um estudo desse, a gente entende mais ainda. Depois a gente vai ler de novo, vai ver, nossa, olha isso, olha aquilo que eu não tinha visto. E aí vem a Janete Rosa Teixeira. É muito bom poder participar desse estudo e entender um pouco mais a Gênese. Isso aí, está dentro da campanha, a gente começa pelo começo. Todo mundo precisa começar pelo começo, estudando a obra de Allan Kardec. Carlos Campos foi resgatar lá do céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Está no Céu e Inferno, no capítulo 7. Temos mais comentários, Cris, depois a gente coloca, né? Vamos então para o item 37, Caroline. 37, isso. Isso. Em que se converte o homem sem a ideia do espírito comentada por Kardec no item 37. É o que nós estávamos começando a raciocinar, né? A beleza espiritual de termos um espírito abrigado, acolhido por uma matéria. Imagina se fosse o contrário. É o que Kardec está perguntando, né? Não temos esse espírito. E aí, palavras de Kardec aqui nesse entendimento. Como é que seria essa história? Nós temos um espírito que é livre e independente. A inteligência está nesse espírito. E ele vai trabalhar essa matéria e veio com a matéria adequada às suas possibilidades de aprimoramento moral. Se nós formos voltar lá no Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação, né? Expiação, melhoramento, esse progresso moral. Se isso não existisse, nós seríamos máquinas. Simples máquinas, organizadas, sem finalidade, sem responsabilidade. E nós teríamos apenas o freio da lei civil. E a lei civil é muito bem colocada nessa questão. Ela não transforma, ela detém, ela segura, porque nós temos medo das consequências dela na matéria.
Mas o Espiritismo nos mostra, com a perspectiva da vida futura, que esse espírito, sendo inteligente e tendo a bênção do esquecimento e tendo livre agir, raciocina e age, ele vai o quê? Arcar com as próprias consequências daquilo que escolhe. E esse espírito, sendo livre e independente, se apropria da sua própria história. E aí é a perspectiva de uma vida futura, de uma certeza do futuro, que o Espiritismo nos dá, e essa certeza faz com que nós, agentes da nossa própria história evolutiva, possamos escolher, né, como a pergunta que foi feita no início de Everaldo, entre o bem, que nos faz crescer em espírito, e entre as atitudes ainda, né, tumultuadas pela maldade, que nos fazem colher essa sementeira que nós estamos plantando. O contrário, novamente, a lei da matéria em um corpo que não tem o espírito apenas vai nos deter. Não vai ter transformação moral. Não vai ter uma jornada evolutiva com crescimento espiritual. É isso que Kardec está tentando trazer para a gente com essa questão, para que a gente perceba a importância desse espírito sem tirar a importância da matéria que foi escolhida justamente pelas necessidades do espírito, e não o contrário. A matéria aqui é desenhada para aquilo que a gente precisa fazer como espírito. Então, é por aí. Perfeito, maravilhoso. 38, Antônio, no item 38, Kardec estabelece uma análise sobre a questão do pecado original. Você pode nos explicar, por gentileza? O pecado original ele é um dos dogmas das religiões tradicionais que derivam dos desvios que ocorreram com o cristianismo, né? Os desvios históricos, explicados pelas relações de poder, quando lá no século IV, em 313, por decreto do Constantino, o cristianismo já devidamente deformado foi transformado em religião do Estado, e aí coloca-se o pecado original, tirando a necessidade de compreensão que a reencarnação traz para nós. Seria o pecado iniciado por Adão e Eva. O Adão e Eva são os fundadores do pecado original dentro da teologia tradicional. Com a reencarnação, o pecado original são as falhas morais que nós trazemos de vidas anteriores. Então, nas vidas anteriores, nós cometemos atos da mais variada natureza, porque nós estamos no processo de aprendizagem que a reencarnação e as várias reencarnações nos proporcionam. Então, nós trazemos erros originais na nossa natureza, que, como disse a Caroline de maneira bem perfeita, nós temos nascendo um corpo desenhado para que nós possamos eliminar essas arestas que nós trazemos conosco, para que nós possamos ir deixando que se ilumine a luz natural que nós trazemos em nós como hereditariedade divina. E vários livros, por exemplo, Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele usa uma expressão que é muito interessante, que ele diz que os dogmas tradicionais eles são o maior aliado do materialismo. Porque a pessoa, ela desenvolvendo uma crença raciocinada minimamente, ela vai compreender que rito religioso exterior, por si mesmo, ele não elimina desvios de conduta que o indivíduo tenha praticado. É uma situação de preguiça espiritual, quando a pessoa entende que ela pode dispensar o seu esforço para se aprimorar, para evoluir. E a doutrina espírita ela vem nos mostrar que nós somos espíritos portadores de vários desvios de conduta e que, na medida que nós vamos compreendendo esse processo, nós vamos partindo para a iniciativa de reconstrução das nossas próprias vidas, eliminando, desbastando esse excedente de erros que comprometeu as nossas vidas anteriores, fazendo com que nós cheguemos aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, e há dificuldades inerentes a esse momento. Então, não há, efetivamente, pecado original no sentido de
Alguém praticou um pecado que não fui eu, porque o detalhe é esse, né? Que o pecado original ele não foi praticado por mim. Ele começou, segundo a teologia tradicional, no Adão e na Eva, e vem passando, né, por todas as gerações de pai para filho, e apenas num rito específico, chamado de batizado, o indivíduo está livre do pecado. Primeiro que você não pode responsabilizar alguém por um erro que ela não cometeu. Isso, inclusive, é justiça civil, como a Carolina explicou há pouco, né? Ninguém pode ser responsabilizado por um erro que não foi cometido por você. A legislação penal ela diz que a punição não pode ultrapassar a pessoa que cometeu o crime. Então, como é que nós que estamos aqui no século XXI, nós vamos responder por um delito praticado lá numa suposta origem da humanidade, através do Adão e da Eva? Então, a reencarnação ela nos esclarece. Nós temos dívidas do passado. E ela descerra para nós o horizonte do presente e do futuro. O começar agora, o meu processo de transformação. E a partir daí, caminhar num processo contínuo de autovigilância para que eu possa construir efetivamente essa herança divina que eu carrego comigo, que cada ser carrega consigo. Muito bom, Antônio. Excelente. E nós temos vários comentários, gente. Quando a gente coloca aqui o comentário, às vezes de algum elogio, Antônio, Caroline, não se deixa afetar por isso, porque a gente sabe que, né, a vaidade não cabe dentro do espiritismo. Mas a gente coloca, não é, para que outras pessoas, às vezes, não estão colocando atenção e depois vão ver também diferido, e a gente chamou atenção para isso aqui. Aqui a Valéria, por exemplo, Martins, ela destaca, que maravilha de estudo, ela está gostando do estudo. É importante a gente saber disso, né, que está no caminho, que está atendendo à necessidade. Caroline, Antônio, obrigado pela resposta esclarecedora, tá bem? E aqui nós temos também da Amenália Batista. Já li, estudei mais de uma vez, consulto sempre essa obra maravilhosa e agora acompanho o estudo com vocês. Muito bom, descubro que nada sei. De Aracaju, Sergipe, não é? Muito bem. E nós temos aqui a Leia Leite também colocando. Quase não acreditei quando li no Evangelho que Kardec nos deixou escrito sobre o cuidado com os pais na velhice, que muitos não querem cuidar. Tomam-lhes a fortuna e, quando na pobreza, menos cuidam. Aí vem a reencarnação, não é? A reencarnação leva a gente a passar pela mesma situação, para ver se fica gravado no nosso espírito que a gente tem que respeitar os nossos pais, não é? Aliás, nós temos que respeitar todo mundo, não é, gente? Respeito a todos. Não pode, nós temos que ir aprendendo isso e cultivando isso. Então, a Marlene Tax vai colocar para a gente estudo muito bem encaminhado, as explicações tanto do senhor Antônio quanto da senhora Caroline, né, são claras e ao alcance de qualquer grau de percepção. É ótimo, né, gente? É profundo, mas colocado numa linguagem que todos nós podemos acompanhar e entender. Muito bom. E aqui, para completar, Valéria Martins volta a dizer que grupo coeso, harmônico, integrado em um único sentimento. É isso mesmo, Valéria. A gente procura, não é aqui, estarmos sempre conduzidos pela orientação de Allan Kardec, que é lógica, que é razão pura, que é fé raciocinada. E por isso, quando a gente começa a examinar, a trazer as respostas, os comentários que Kardec fez, existe uma harmonia natural entre os nossos entrevistados, não é? E vocês veem que a gente não repete muitas pessoas. E há um propósito que a gente já destacou aqui, não é, Cris? Porque nós temos muitos valores nesse país. Pessoas que às vezes não têm a oportunidade de vocês ouvirem, então nós queremos que vocês também ouçam essas pessoas, que às vezes, como o Antônio está lá no Pará, na Federativa, trabalhando lá no Pará. A Caroline frequentou a FEB, aprendeu muita coisa na FEB, está colaborando também no estado de Goiás, fazendo o trabalho dela, e vive em Palmelo, inclusive, né? Que é chamada Cidade dos Espíritas. E aí a gente traz a Caroline, que às vezes as pessoas não vão ouvir uma palestra da Caroline. E ela tem conhecimento, ela estudou, ela se preparou e tem para trazer para nós. E aí nós temos um comentário interessante da Cléia Borges aqui, olha, Antônio.
Meu conterrâneo, não é? Ela é lá do Pará também, né? Gostaria de ver também nosso querido Alberto Almeida. Gratidão a todos que se disponibilizam para nos ajudar a entender sobre essas obras tão preciosas. A gente também gostaria de ter o Alberto Almeida aqui, né? Quem sabe um dia, não é, Cris? Ele estará aqui conosco. Mas o Alberto é tão demandado, que às vezes tem que programar com ele com um bom tempo, não é? E isso a gente vai conseguir fazer, vamos ver se a gente atende aqui ao pedido e quem sabe algum dia ele está aqui conosco também. Bem, nós vamos então para o item 39. Tem mais comentário do público depois aqui. Caroline, depois dessa resposta, tem uma pergunta feita sobre esse item. Comente para nós o que Kardec esclarece nesse item 39, Caroline, por gentileza. Nesse item 39, Kardec traz para a gente o chamado espiritismo experimental. Se nós formos lá em Leon Denis, no Invisível, nós vamos entender bem nessa introdução, porque ele faz um detalhamento interessantíssimo sobre como surgiu esse espiritismo na Europa e como é que estavam as pesquisas científicas, as cadeiras acadêmicas naquele momento. Então, Kardec traz para a gente esse nome, espiritismo experimental, que é a parte da ciência, dos fenômenos, daquilo que nós precisávamos entender que existia além da matéria, que era a imortalidade da alma. E ele traz para nós os estudos que foram feitos das propriedades dos fluidos espirituais, da ação desses fluidos sobre a matéria, e aí demonstra-se nesses estudos a existência do chamado perispírito, que nós já conhecemos que além desse corpo material, nós temos o perispírito, que fica entre o corpo material e a união com o espírito, e esse perispírito nós levaremos conosco quando a matéria aqui ficar na Terra. E aí Kardec diz, né, nesse entendimento, nesse esclarecimento, que perispírito não é propriedade, assunto, entendimento só do espiritismo. Desde a antiguidade, São Paulo coloca essa questão, só que sob o nome de corpo espiritual, corpo fluídico da alma, que depois do corpo material ser destruído, ele permanece, o invólucro inseparável da alma. E aí, se nós recorrermos ao livro dos médiuns, ao livro dos espíritos, nós vamos ter outras definições com maior detalhamento sobre o perispírito. Mas como estamos estudando a Gênese, é importante que nós entendamos o quê? Ele finaliza, né? Que o perispírito, ele representa um papel muito importante naquilo que as ciências da matéria coloca como afecções da matéria e também psíquicas. E aí nós podemos nos perguntar, por quê? Porque não é o corpo material que sente. Se o corpo material vai ficar aqui, as sensações, as dificuldades, as dores serão levadas conosco em um nível perispiritual, para que a gente comece a caminhar nessa reflexão de que a matéria é realmente passageira. Porque é difícil a gente entender isso. Nós valorizamos muito essa matéria. E claro, nós precisamos valorizar essa matéria que é segura, que dá segurança a esse espírito. Mas quem sente é o perispírito. É isso que Kardec coloca nessa questão. E sobre os fluidos é algo também que no meio espírita já existem trazendo para os dias de hoje. Pesquisas nas universidades comprovando a importância, a eficácia do passe. O que é o passe? É uma fluidoterapia. A água que é fluidificada. Então, quer dizer, o espiritismo experimental ainda existe entre nós. Os acadêmicos estão abrindo a mente da matéria para as percepções espirituais e estudando e comprovando que aquilo que foi dito lá no passado, há mais de 160 anos, ainda é presente e acontece e existe. Então, essa foi a explicação de Kardec a partir do item 39. E essa explicação de Kardec, ela é gigante, né? Ela faz a diferença hoje em dia e fez a diferença no século XIX, porque você mesmo comentava, né? Diante do niilismo, da crença em um nada, você apresenta toda uma realidade extracorpórea, extrafísica, fazendo aí relações com a dinâmica da vida espiritual. E aí, Antônio, ele desdobra um pouco isso no item 40, né? Que a gente vai agora colocar para você. Que resultados produz o estudo, exatamente esse estudo, essa revelação das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma?
Os fenômenos, vamos dizer, da natureza, eles existem em toda a história da humanidade. Vamos pegar, por exemplo, a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos, só como exemplo para a gente falar alguma coisa. Nós encontramos entre os gregos as pitonisas. Nós encontramos na cultura greco-romana os oráculos. Nós encontramos na Idade Média as feiticeiras, as bruxas. Nós encontramos nas sociedades indígenas do Brasil, por exemplo, a figura do pajé. Todos esses elementos, eles são elementos que trabalham a partir da comunicabilidade do ser humano físico, reencarnado, com o mundo, digamos que não físico, no sentido de matéria não condensada como a que nós estamos vivendo. Só que tudo isso, ao longo da história, era superstição, era sobrenatural, era milagre, era bruxaria. E isso a gente sabe que durante a Idade Média levou mais de 1 milhão de pessoas à queima na fogueira da Santa Inquisição. Era coisa de Satanás, era o demônio que se comunicava. E mesmo no tempo das pesquisas do Allan Kardec, muitos levantaram a hipótese de que as comunicações eram comunicações feitas pelo diabo. Como nós temos atualmente algumas religiões que, na falta de argumento sério e sólido para contestar os princípios da doutrina espírita, eles dizem que nós invocamos Satanás. E eu afirmo isso porque eu tenho alguns colegas que são de outras religiões, eles dizem isso, mas olha, eu aprendi que o espiritismo invoca o diabo. E o Kardec lidou com isso, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta que se o diabo está falando de amor, já não é mais o diabo que a gente ouve falar aí na tradição. Então, na hora que o Allan Kardec estuda esse corpo fluídico, o perispírito, que, conforme a Caroline falou com muita propriedade, está na história, entre os egípcios, por exemplo, eles falavam desse corpo fluídico utilizando a expressão Ka, para designar esse corpo fluídico. E aí o Kardec, ele era um pesquisador, ele estuda esse elemento, e todo o fenômeno mediúnico, todo o fenômeno de comunicabilidade dos espíritos está relacionado com as propriedades do perispírito. Está relacionado com a percepção de que existe um mundo fluídico que não é material no sentido de matéria concentrada, densa, grosseira, como o mundo em que nós vivemos, mas que está num outro grau de condensação de matéria. Saiu aí na internet que alguns cientistas descobriram a existência de um oceano no subsolo do planeta Terra, só que é água num quarto estado. Não é água em estado líquido, não é água em estado gasoso, não é água em estado concentrado no formato de gelo. É um quarto estado de água, que não está especificado ainda como denominação. Como outros, William Crookes, por exemplo, quando ele estava pesquisando o fenômeno mediúnico, ele identificou a existência de um outro estado de matéria, a matéria luminosa. A física quântica hoje trabalha um mundo subatômico. Até 1926 o átomo era indivisível. De 1926 para cá, a física entrou na divisibilidade do átomo. Hoje, qualquer um de nós abre um livro de ensino fundamental, tem lá o átomo com núcleo, os prótons, os elétrons. E o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que na dimensão espiritual em que ele se encontra, o elétron também é divisível. Então, hoje nós temos a ciência, como também a Caroline abordou há pouco, no mundo acadêmico, eles pesquisando e identificando elementos que o senhor Allan Kardec, lá no século XIX, a partir de 1857, ele apresentou a partir da pesquisa que os espíritos proporcionaram para ele. Então, conhecer esses elementos é que leva a derrubar o materialismo, porque o materialismo ele vai ficando num campo cada vez mais estreito. O Allan Kardec, no livro Gênesis, ele diz que o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se a ciência provar que ele está errado num ponto,
Ele abandona esse ponto e adota a ciência. Para mim, isso que o Kardec falou é um desafio. Em outras palavras, provem que nós estamos errados, né? Isso aí. Provem que nós estamos errados, porque a matéria, ou os materialistas, eles estão se encolhendo cada vez mais. O meio acadêmico hoje pesquisa cura através da oração, pesquisa cura através do passe, pesquisa um monte de coisas relacionadas às questões de natureza espiritual. Então, é preciso a gente se render à evidência da fé raciocinada que a doutrina espírita representa. Muito bom, excelente mesmo, hein? Olha, vamos ver mais alguns comentários dos nossos participantes, rapidinho. Inês Cirilo, estou acompanhando esse estudo desde o início e hoje estou ao vivo com vocês. Muito bom. De quando em quando, né, tem alguém que estava acompanhando e conseguiu alcançar e está com a gente aqui. Nós temos mais pergunta, mas temos um comentário aqui da Rosilene Barbosa. Reencarnação, bênção de Deus para um novo recomeço. Frase de Isabel Salomão, que desencarnou, segundo as informações, uma senhora médium, né, centenária, e que desempenhou uma tarefa muito importante, não é? Então, Juiz ela de Fora. desencarnou Juiz de Fora. Juiz de Fora, nossas orações para ela, não é? Naturalmente chega no mundo espiritual agraciada, né, pelo acolhimento dos benfeitores amigos. A Kátia Maria Pereira colocou: agradeço profundamente essa oportunidade de conhecer esses companheiros do movimento espírita. Tenho divulgado para amigos essa grandeza que a FEB TV tem nos agraciado. Muito bem. E aqui, Carol Souza. Como é bom estudar Kardec. Nos faz sair da zona de conforto, ler, compreender, raciocinar e pesquisar sempre. Obrigados, queridos, por estudar com vocês. Nós é que agradecemos também, não é? Muito importante essa participação. A Neire Moraes, muito boa essa dinâmica que o Carlos e a Cris usam para o estudo com convidados diversos, nos dando oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Neire, o esclarecimento, esse trabalho é feito por uma equipe. Nós chamamos área de estudo do espiritismo. Então, nós temos, né, todo um grupo de pessoas que vão elaborando os roteiros, vão pesquisando e vão buscando os convidados, fazendo contato, né? E aí a gente vai aqui, quem dá a cara aqui é a Cris e o Carlos Campetti, mas tem todo um bastidor de trabalho, né, de pessoas aí trabalhando, isso é muito bom. E aqui nós temos várias perguntas agora, viu? Agora nós ficamos com muitas perguntas, nós vamos a elas, né, Cris? A primeira pergunta, vamos apresentar para a Caroline, no item 39, Caroline. O perispírito pode assumir diferentes fisionomias conforme as suas existências? Sim, para a gente entender essa pergunta, nós temos que lembrar, no primeiro capítulo 1 do Livro dos Médiuns, Há Espíritos, que vai ter uma reflexão de Kardec falando que o perispírito é uma matéria quintessenciada, é algo que a gente não consegue, digamos, expressar com o vocábulo terreno como seria, porque a gente não consegue ver com os olhos da matéria, e ele poderia, sim, assumir outras formas. Mas esse assumir outras formas, um exemplo bem simples, vai depender daquilo que a nossa mente espiritual desejar. Por exemplo, nessa encarnação, a minha forma física é essa. É natural que no meu desenlace, as pessoas que têm provavelmente a mediunidade pela evidência me vejam, eu espero que isso não aconteça, porque eu quero ficar lá em cima, tá? Não vou ficar aqui na Terra, mas me vejam com a mesma forma, né, humana que eu tenho. Né, Antônio? Então, assim, é perispírito, forma humana parecida com a que a gente tem agora. Mas talvez eu gostei muito de uma forma da minha encarnação anterior. Talvez eu queira um outro tipo de forma, digamos, perispiritual. E a minha mente vai trazer isso para mim. A minha criação mental vai trazer isso para que as pessoas me reconheçam, assim como eu fui, num passado não muito distante, mas na maior parte das vezes, a gente vai assumir a mesma forma perispiritual que nós temos agora, como nós estamos nos vendo com o olhar da matéria. Porque ele é matéria, né? Rarefeita, mas é matéria. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, Carlos, sobre perispírito. Aqui, Kátia Maria Pereira, às 8h54. Ela pergunta, Antônio, se é possível
o perispírito ser extinto, se existe essa possibilidade, e se positivo, quando acontece? Não. Os espíritos respondem para Allan Kardec que o espírito tem que ser alguma coisa, né? E quem dá essa forma que ele chama de alguma coisa é o perispírito. O que acontece, e há pouco a Caroline usou essa expressão, é que na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos depurando e o perispírito vai passando também por um processo de, digamos, refinamento, até ele ir alcançando a chamada matéria quintessenciada, que a Caroline também falou há pouco. Então, sempre o espírito vai precisar desse meio para ter contato com a matéria, né? Vamos pegar um exemplo a grosso modo. Jesus, para se manifestar na Terra, ele teve que ter um corpo condensado, e esse corpo condensado, ele é o meio de manifestação de uma matéria mais grosseira. Quando ele morre na cruz, ele se manifesta depois. A manifestação de Jesus depois da morte na cruz é via corpo espiritual, para usar a expressão do Paulo, ou seja, é via perispírito, usando a expressão cunhada por Allan Kardec, né? Então, quando a gente fala da chamada ressuscitação de Jesus, esse termo ele é até certo ponto inadequado, porque ele não voltou no cadáver que havia morrido na crucificação, né? Ele se manifesta através desse corpo sutil, como aconteceu no Jardim das Oliveiras, que ele se transfigurou, né? Você tem esse corpo que, na medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo cada vez mais domínio dessa matéria, e essa matéria vai se quintessenciando, que nós não... A gente utiliza a expressão, mas a Caroline também falou, nós não sabemos o que é, porque nós não temos capacidade de alcançar aquilo que está no nível muito além do nosso momento evolutivo. Então, o que ele vai fazendo é se adequando ao mundo no qual o espírito vai se manifestar. Mas desaparecer, não, por causa dessa relação espírito-matéria, que ela é a relação contínua, que deriva dos dois princípios originais, né? O princípio material e o princípio espiritual, que se relacionam entre si. Verdade. Ô, Carlos, eu gosto muito de lembrar, inclusive, do termo modelo organizador biológico. Isso. Porque isso nos mostra... Hernani Guimarães Andrade. É perfeito, eu acho que essa conceituação, porque nos mostra, inclusive, a plasticidade do perispírito, atendendo a justamente esse comando mental, que tanto Antônio quanto a Caroline comentaram, né? Mas quem realmente cunhou, né, essa ideia foi no tempo mesmo de quando surgiu a evolução das espécies de Charles Darwin, Wallace, que era também um biólogo, não é, pesquisador inglês, ele dizia, falava também da evolução, mas presidida por um princípio, não é que não estava propriamente na matéria. Então, vejam que era um tipo de modelo organizador biológico de todas as formas, não é? Mas é muito interessante. A Cláudia Villa tinha perguntado, muito parecido com essa pergunta que foi feita por Antônio, tornando-se puro, como fica o perispírito? Ele permanece? O Antônio respondeu agora. Chega ao ponto, Cláudia, de que ele fica tão purificado o perispírito que chega a se confundir com o espírito, mas continua existindo o perispírito, como o Antônio explicou, não é? Então já fica respondida. E Caroline, do Ricardo de Paula, a capacidade de uso do livre-arbítrio condiciona-se ao grau de nossa perfeição e imperfeição? Seu devido uso seria em atitudes espontâneas e não por simulacros enganando-nos de que estamos evoluindo? Muito interessante essa pergunta. E muito simples para a gente poder entender que tudo se resume ao nosso livre agir. Então, o livre agir, a capacidade de agir no livre-arbítrio vai depender de quê? Dos recursos intelectuais que eu já tenho, dos recursos espirituais que eu já trouxe comigo, né, daquilo que eu já aprendi, e também das sombras que eu carrego, dos vícios. Então, por mais que a gente perceba que haja ou não simulacro, é o livre agir. Se nós vamos agir livremente, de forma simulada,
leviana ou de forma íntegra aquilo que nós já alcançamos, tudo isso é livre para nós. Mas as consequências desse livre agir se pautam numa lei chamada causa e efeito, alinhada com aquilo que a ciência já colocou. Para tudo que a gente faz, existe um motivo lá atrás, né? Algo lá atrás que levou a esse resultado. Então, a resposta é o livre agir depende do que a gente traz conosco como responsabilidades intelectuais, aquisições intelectuais e virtudes, mas também é pautado pelas nossas sombras. Então, eu não usaria a palavra simulacro, porque a consciência vai dizer que não houve simulacro, houve uma intenção real nesse livre agir. Perfeito. Vamos aqui a mais perguntas, né? Deixa eu pegar aqui uma próxima, Carlos. Uma questão interessante da Maria José para o Antônio. Ela se refere ao batismo, né? Maria José Costa da Silva, Carlos, às 8h42. O batismo vivido na Igreja Católica tem o sentido de apagar o pecado original? Você até tangenciou, tocou nisso para a gente, na sua explicação, né, Antônio? Isso. Ela pede para desvendar essa crença. Desvendar essa crença, isso. Originariamente, ele tem esse significado. Apagar o pecado original. A pessoa, digamos que ficaria livre da responsabilidade decorrente desse pecado que ela não cometeu. Mas, historicamente, o batismo ele é um rito de iniciação em determinados grupos religiosos. Por exemplo, João Batista batizava aqueles que se convertiam aos seus ensinamentos. Para Jesus, o batismo teve o significado de anunciação, né? De apresentar Jesus como Messias para a comunidade judaica que, por previsão bíblica, aguardava a vinda desse Messias. E a igreja deu esse significado de apagar o pecado original. Então, o significado dogmático é esse. Ele está entre os chamados sacramentos salvacionistas. Batismo, confissão, comunhão, confirmação, casamento, ordenação de sacerdotes e extrema-unção. Inclusive, durante muito tempo, a igreja afirmava que a criança que morresse não batizada, ela iria para o limbo. O Allan Kardec até conversa sobre isso conosco no livro Céu e Inferno, né? Discutindo, questionando como alguém que não teve tempo de fazer nem o bem e nem o mal, porque morreu criança, morreu na primeira infância, apenas pelo fato dela não ter passado por um rito estabelecido pelos dogmas da igreja, ela seria destinada ao inferno. O Allan Kardec conversa a respeito disso com a gente, ao mesmo tempo que no sentido contrário, como uma pessoa que também não teve tempo de fazer o bem, porque morreu ainda na primeira infância, apenas com o rito do batismo ela iria para a felicidade do paraíso. Então são as questões que o estudo da doutrina espírita, e o Allan Kardec ele esmiuça tudo isso bem direitinho, e eu dou uma sugestão para quem gosta de entrar nessas comparações, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, isso aí é muito bem abordado, ele vai trabalhando os dogmas, a fundamentação, onde isso foi inserido nos chamados textos sagrados. O Hermínio Miranda faz esse trabalho no livro, repetindo o nome, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Muito bem. Aqui nós temos da Cida Ribeiro, em qual livro Leon Denis trata do espiritismo experimental? É No Invisível. Kátia, por gentileza, anote aí, No Invisível, está bem? E aqui a Rosilene vai perguntar, desculpa falar sobre isso, não tem por que pedir desculpa não, Rosilene, sobre o comentário de Kardec escrito sobre cuidar dos pais. O Livro dos Espíritos tem perguntas específicas sobre isso, mas aqui embaixo, olha, a Eliane Ribas coloca, o Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 16, que tem como tema honrar a vosso pai e a vossa mãe. E é maravilhoso mesmo, Eliane. Tá bem? Ali você pode encontrar, anota aí então, Rosilene, por gentileza, né, para você ter a resposta
Está aí colocada, muito bem. Agora vamos para mais uma pergunta para a Caroline. Nosso tempo está terminando, Caroline, mas acho que aqui é a última pergunta. E ela foi feita um pouco depois. A gente evita, nos últimos minutos, fazer pergunta, porque normalmente não dá tempo de atender. Mas vamos ver essa daqui. Darcy Rodrigues Girardi. Caroline, se esta é a nossa melhor encarnação, podemos cometer erros, mesmo se arrependendo e trabalhando no bem? Esse mesmo espírito pode retroceder na reencarnação? Muito importante essa pergunta, porque se nós estudamos hoje sobre o caráter da revelação espírita, nós temos que relembrar a lei do progresso. Então, ninguém retroage. O que acontece conosco? Nós simplesmente estamos na melhor encarnação porque é uma nova chance, entre aspas, por isso a melhor. E cabe a nós fazermos o melhor disso. Se nós colhemos ainda, né, uma plantação difícil e nos arrependemos, isso não é voltar atrás, retroagir. Isso é porque nós não alcançamos o progresso naquelas questões. Porque os erros só acontecem porque nós não aprendemos a lição, digamos, em nossa jornada evolutiva. Mas se nós já aprendemos e erramos, isso pode acontecer, né? O arrependimento se dá e aí o próximo passo é a reparação. Então, o espírito, ele não volta. Se ele, entre aspas, volta, digamos assim, é porque ele não aprendeu essa lição, assim como o escolar na Terra. Quando a gente aprende, tem a parte do progresso entranhado nas nossas virtudes novas, nós não voltamos. Se voltamos é porque ainda a lição não foi aprendida. Então, a melhor encarnação é essa, o arrependimento é importante, mas só arrepender-se não basta. Diante do arrependimento, precisamos reparar. E sem sentar na cadeira da culpa, porque essa nos desestimula. E, Carlos, eu só me lembrei, para a nossa companheira que perguntou sobre o Evangelho, o item piedade filial desse capítulo 14, é especificamente sobre os pais. Muito, muito importante. E tem 3. É verdade. Cris, tem mais uma pergunta. Antônio, 2 segundos para responder. Quer dizer, 2 minutinhos para responder. Diz aí, Cris. Pois é, ela pergunta se os espíritos puros, né, por que eles ainda precisam de perispírito? Ela não entende muito bem isso. Se eles já estão na escala máxima evolutiva, né? Por que eles ainda precisam de perispírito? É que ser espírito puro não significa ócio. Os espíritos, quanto mais eles evoluem, mais eles atuam em sintonia com Deus como co-criadores em todas as partes do universo. E Jesus diz, né, meu Pai, eu trabalho incessantemente porque o meu Pai também trabalha sem cessar. Então, os espíritos eles vão evoluindo, nós vamos evoluindo, vamos colocar nesses termos, e quando nós chegarmos nos degraus mais elevados, nós vamos nos sentir ainda muito mais comprometidos em participar da grande obra do Criador no universo ou nos multiversos, como hoje a ciência está denominando, né? Trabalhando a ideia de que esse universo que nós conhecemos é apenas uma mega galáxia. Então, o espírito precisa do instrumento para poder atuar nas várias esferas nas quais ele se manifesta. Muito bom, Antônio. Rapidinho aqui, Marta de Oliveira Lemos, quando desencarnados continuamos com a mesma aparência ou me rejuvenesço? Porque sonhei com meu pai e ele estava mais moço, desencarnou bem idoso. Marta, recomendamos e a vida continua. É um casal, ela desencarna jovem e ele mais velho. Ela vai amadurecendo e ele vai rejuvenescendo. Então, normalmente, o espírito ele alcança, quando está no mundo espiritual por algum tempo, uma idade mediana de madurez, não é? Que é o que a gente entende pelo que André Luiz coloca para nós. Muito boa pergunta. Uma boa noite de Cida Ferraz. Somos de Juiz de Fora. Eu e meu esposo estamos acompanhando o estudo desde o início, excelentes esclarecimentos, estamos aprendendo muito. A gente agradece também, viu, pela manifestação. Selva Braseiro, quando a gente aprende com as perguntas, quanto a gente aprende com as perguntas dos colegas, eu sempre agradeço. Não só tiramos dúvidas, como também reforçamos o entendimento que temos. E Leia colocou bem no finalzinho, posso afirmar que pecado original absolvido seria de outras encarnações, pois bebês não têm pecado quando batizados. Não compreendi muito.
Leia, foi explicado que o batismo não tem valor nenhum, com todas as letras, tá bem? Porque é uma questão de crença, o que vale é a transformação da criatura. E um bebê não pode ser perdoado por uma coisa que ele nem sabe do que se trata. Ele reencarnou para passar pela reencarnação e vai enfrentar as consequências dos seus enganos do passado, como todo mundo, vai aprender e vai evoluir pelo esforço próprio, não é pela graça de um batismo, tá bem? João Batista batizava, mas era só um símbolo, depois que a pessoa se confessava na frente de todo mundo e se comprometia a não voltar a fazer os mesmos erros. Então, fazia um banho no rio como um símbolo, mas o que valia era o compromisso que a criatura tinha feito. Então, com o tempo, a gente fica com o símbolo e perde a essência. O Espiritismo vem resgatar a essência, o que vale é o nosso esforço no trabalho do bem. Cris, contigo o fechamento. Muito bom. Então, diante de todas essas benesses, né, desses atestados de como é bom estarmos aqui juntos estudando, fica o convite para estarmos juntos na próxima semana. A gente vai se debruçar sobre o capítulo 1º ainda, dos itens 41 a 48. Então, nós pedimos a você que leia o capítulo antecipadamente, destacando os assuntos que chamaram mais a sua atenção, anotando, e as dúvidas podem ser trazidas para cá, apresentadas na medida que os itens forem sendo expostos, forem sendo trabalhados, e nós teremos muito prazer nesse intercâmbio em busca desse saber, em busca desse entendimento. Nós agradecemos muito aos nossos convidados, ao Carlos pela oportunidade aqui da tarefa, pela oportunidade do serviço, a companhia de todos vocês e o convite renovado para que estejamos juntos na próxima semana. Um abraço e até mais. Semana que vem. Obrigado, Antônio, Caroline. Abraço a todos. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade, disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. Apadrinhe a FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.